Muito boa noite, irmãos. Graça e paz por Cristo Jesus. 1 Coríntios, capítulo 12, será o texto da mensagem desta noite, um dos textos, né? O principal, porque estamos falando em Coríntios. Vamos dar continuidade e tentando encerrar hoje o capítulo 12, para que assim na próxima mensagem nós possamos entrar no capítulo 13. 1 Coríntios 12. Nós estamos aí já hoje na terceira mensagem, falando sobre os dons espirituais, e se somarmos também um pouco do que foi falado no final de semana, também com o irmão David tratou em servir com os dons também, juntando aí, dando uma recapitulada também em todas essas passagens de 1 Coríntios 12, também foi do texto bastante usado, e juntando com o que está sendo falado, então já podemos falar que estamos na terceira, hoje entrando na quarta mensagem à igreja, falando sobre dons. E graças a Deus, seguindo aí mesmo raciocínio, a mesma linha de pensamento, em todas as mensagens que estão sendo faladas, que os dons espirituais são capacitação dada pelo Espírito Santo à igreja, são ferramentas dadas à igreja para a edificação do corpo, para o crescimento do corpo. Então é algo que o Espírito Santo, a partir do momento em que você é adicionado ao corpo de Cristo, chega até os seus ouvidos e é aberto a sua mente, o seu coração para receber o Evangelho do nosso Senhor e fazendo parte assim desse corpo, o Espírito Santo te capacita, te dá uma ferramenta para que você, junto com os outros nesse corpo, possa trabalhar usando a sua ferramenta para que esta igreja local cresça, para que esse corpo cresça. Sempre em que falarmos aqui tratamos de dom de capacitação do Espírito para a edificação do corpo, para a edificação da igreja, é claro que nós temos em mente o reino de Deus espalhado por todos os lugares, mas principalmente aqui, quando nós falamos de dons de capacitação do Espírito, está falando de edificação da igreja local, do Espírito Santo capacitar você com alguma ferramenta, com algum dom, para que você exerça esse dom aqui, trabalhando junto com esse corpo, para que essa igreja local seja edificada para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em qualquer área que trabalhar. Então, sempre precisamos ter em mente esse pensamento. Somos capacitados por Deus para juntos trabalhar unidos, como o texto que lemos em Efésios, um só corpo, um só espírito, uma só fé, um só Deus. Essa é a função do Espírito Santo deixado pelo nosso Senhor Jesus Cristo aqui para nós, para que Ele possa nos ajudar a caminhar juntos, unidos, como um só corpo, trabalhando em uma só fé para a glória de um só Deus. Tá? Hoje nós vamos só continuar aqui no capítulo 12, nós paramos no versículo 27 na mensagem passada, e hoje nós vamos falar do 28 ao 31, e também usarmos outros textos, como o de Efésios que foi lido, e também o de Romanos capítulo 12, para falar um pouco do que temos nessa noite. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28 diz assim: assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos dom de realizar milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busque com dedicação os melhores dons,
passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Queira Deus abençoar a leitura da sua palavra, soberano Deus, que o Senhor seja o centro do culto nesta noite, assim como tem sido o centro dos nossos louvores, da nossa oração, assim seja também o centro da palavra ministrada. Que o seu Santo Espírito a conduza, ó Pai, nos exorte, ó Pai, nos mostre como viver de forma a adorar o teu santo nome, ó Pai, e como sermos moldados cada vez mais a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo e principalmente por esta oportunidade de estarmos aqui nesta noite cultuando ao Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. O texto que lemos de Efésios capítulo 4, diz assim, na parte B do versículo 1, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Nós acabamos de falar aqui, temos falado nas outras mensagens, que o dom dado pelo Espírito Santo é um meio de graça dado por Deus, é algo que é dado sem nós merecermos, mas também é dado pela soberania do Espírito Santo de Deus. Ele sabe o porquê Ele deu e para que Ele nos deu o dom e para que deve ser usado. Então nós temos aqui falado e também falamos bastante na conferência que fizemos sobre servir, né? Quando nós falamos de dom, a principal função do dom é servir, é usar para o serviço. Então nós falamos bastante que nós precisamos entender como servir, como podemos colocar o nosso dom em prática de maneira que isso edifique a igreja. E o dom também sempre a serviço do próximo, sempre olhar de forma, foi o texto que nós lemos, se não me engano, 15 vezes durante essa conferência, que é cada um considere o outro superior a si mesmo. Então não atente cada um para o que é propriamente seu. O dom, ele colocado a serviço, ele não vai buscar o seu próprio benefício, mas ele vai buscar o benefício do próximo, de forma que nós possamos crescer juntamente à estatura perfeita de Cristo e o bem da igreja. Quando Paulo ele exorta aqui a igreja de Efésios dizendo, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, quando nós pensamos em dons, quando nós pensamos em serviço, de que forma vamos usar esse dom, de que forma vamos servir, de que forma que eu posso ajudar na edificação desta igreja local, nós precisamos realmente, como o irmão Tiago colocou aqui na direção e também na oração, da qual ele pediu para que nós orássemos, entender que não adianta só ouvir, não adianta só sentar aqui e ficar aprendendo, se enchendo de conhecimento, se esse conhecimento não se tornar em prática. Então nós precisamos entender que recebemos uma vocação, que fomos chamados, que essa vocação é um chamado de Deus para o serviço. E quando nós entendemos que somos chamados por Deus, somos colocados a serviço desse reino, nós precisamos realmente andar de forma digna com esse chamado. Quando nós somos contratados por uma empresa, por exemplo, nós somos contratados, assumimos algum cargo lá e nós vamos exercer aquela função dentro da empresa. E nós nos dedicamos da melhor maneira. Se nós formos realmente cristãos no nosso serviço, realmente testemunhas de Cristo, você vai trabalhar da melhor forma para que aquela função da qual você foi designada seja bem exercida e você possa dar bom testemunho do seu serviço. Nós vemos isso na palavra de Deus, que quando alguém trabalha de forma digna, de forma a glorificar a Deus com o seu serviço, aquela empresa é abençoada, a vida da pessoa é abençoada. Nós vemos isso na vida principalmente de José, né? Um homem que servia ali a uma pessoa que não servia a Deus, mas ele servia, e por causa do servir a Deus, aquele ambiente todo foi abençoado, a vida dele e todo o que Deus pôde usar, e nós vemos outros exemplos também na palavra de Deus.
Então nós temos que ter essa mesma disposição, essa mesma mentalidade quando nós somos convocados e chamados para servir no reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque muitas vezes nós nos dedicamos tanto na nossa vida profissional, e aí nos colocamos a serviço e trabalhamos da melhor forma, e quando o nosso serviço é reconhecido, nós somos promovidos, e nós nos dedicamos mais ainda, e nos colocamos mais ainda à disposição da empresa, e aquilo vai nos alegrando de uma forma que nós vamos nos doando para aquilo. Mas muitas vezes nós nos doamos tanto para algo, para esse serviço, e esse serviço que nós nos doamos vai nos afastando do serviço do reino, da vocação principal, do chamado principal da qual fomos chamados. Então, muitas vezes, e isso, às vezes, quando nós pensamos no geral, pode preocupar o coração de um líder, de um pastor, ou de alguém que está à frente de algum trabalho numa igreja, quando ele vê, no geral, que as pessoas têm se doado tanto na sua vida secular, na sua vida diária, mas o serviço do reino tem deixado de lado. Porque quando nós entendemos que a melhor prioridade, o servir melhor, o Senhor que tem todo o poder, todas as bênçãos, que é dono de todas as coisas, o patrão melhor que nós podemos servir é o nosso Senhor, é o nosso Deus, o nosso principal tempo, a nossa principal dedicação vai ser para servir a esse reino. O irmão David, em uma das suas mensagens no início da sua mensagem no domingo de manhã, falou assim que às vezes nós nos dedicamos em trabalhar de manhã até 9 horas da noite o dia inteiro, tanto para se dedicar a um serviço, quando na verdade nós estamos nos embriagando daquilo, e nós estamos deixando de servir ao reino principal. Então, muitas vezes promoção, muitas vezes ser reconhecido numa parte, nós precisamos analisar se aquilo na verdade não é uma estratégia para nos afastar do serviço do reino. Não estou de maneira nenhuma falando que nós temos que sair dos nossos empregos, para nos dedicar à igreja. Não é isso que estou falando. É aonde estar depositado o seu coração, a sua alegria, o seu serviço, a sua motivação em servir, aonde está mais depositado. É claro que se você for necessário trabalhar um pouco mais, se dedicar um pouco mais no seu emprego, você vai se dedicar, mas o seu coração não pode estar depositado naquilo. Quando nós olhamos quem oferece promoção, quem oferece riquezas em troca de tempo, em troca de adoração, não é o Senhor Jesus. É Satanás tentando o Senhor Jesus. Então, muitas vezes, nem sempre, quando nós recebemos uma promoção, recebemos algo, nós precisamos analisar se aquilo, na verdade, não é algo proposto para nos afastar do reino. Porque muitas vezes nós entendemos o nosso chamado, a nossa vocação, não como um privilégio de servir ao reino, mas como um voluntariado. Ontem, eu estava ouvindo um pedaço da conferência que foi feita pelo Vineyard, um grupo de louvor lá em uma das partes falando sobre servir, e a pessoa tocou em uma dessas partes também, e casou com o que eu estava aqui meditando nesses textos, realmente nisso. Muitas vezes nós estamos aqui servindo, mas não servindo como de forma digna do chamado em que recebemos, da vocação em que recebemos, mas estamos servindo como voluntariados. E aí, quando nós servimos como voluntariados, nós só servimos quando nos convém. Quando eu arrumo um pouquinho de tempo, ou quando eu acho que é algo mais legal, quando eu acho que é algo que eu devo me dedicar mais, aí eu sirvo, porque eu estou servindo como voluntariado. Eu não estou servindo como servo, eu não estou servindo como um chamado, como uma vocação, como alguém que foi convocado para aquilo, mas eu me disponho quando eu tenho tempo. Eu não sou o servo, eu sou o dono do meu tempo. Eu sou o dono da minha vocação, eu sou o dono do meu dom. Eu exerço ele quando eu bem quero, não quando a igreja necessita de ser edificada naquela área. Então a igreja pode esperar, aquilo pode ficar sem, e quando eu posso, eu sirvo. Muitas vezes nós vemos o exercício dos dons, e por exemplo,
Paulo fala na igreja de Coríntios que era uma igreja que tinha todos os dons. E muitas vezes a igreja pode ter todos os dons, mas usar esse dom somente no domingo à noite. No domingo à noite nós vemos todos os dons sendo exercitados na igreja. Um corre, prepara lanche, o outro fica na recepção, o outro toca, o outro canta, o outro dirige, o outro prega, o outro limpa a igreja, o outro... Será que a igreja só é edificada nesse dia? Será que o trabalho da igreja só funciona no domingo à noite? Será que o reino de Deus, o serviço desta igreja local é só no domingo à noite? Será que nós não estamos servindo ao Senhor 7 dias na semana, 24 horas por dia, a serviço do reino? Será que o meu dom não é necessário em outras áreas? Será que eu estou sendo voluntário com o meu dom? Será que eu não estou sendo digno do chamado ou da vocação que recebi? Nós vemos 3 listas, são 4 na verdade, mas eu esqueci de anotar uma aqui, que tratam de alguns dons, que é capítulo 4, eu não vou lembrar agora. Mas em 1 Coríntios 12, que é o texto que lemos, Efésios 4, que também lemos na direção do irmão Tiago, e Romanos capítulo 12, de 6 a 8, são algumas listas em que Paulo ele trata e ele identifica alguns dons que pode estar em exercício na igreja. Mas também essa lista não é exaustiva. Nós vemos aqui, já tratamos dessa parte, de que o Espírito Santo, ele é soberano. Ele não, a sua atividade, o seu exercício não tem limites. Ele pode agir e ele pode fazer o que bem quiser. Da mesma forma, há diversos tipos de dons, há diversos tipos de exercício, há diversos tipos de ministério, o próprio texto diz. Então, apesar de Paulo tratar nessas listas aqui de alguns dons, essa lista não é exaustiva. Pode ter vários outros tipos de serviço, vários outros tipos de dons, da qual não é falado aqui. Mas vamos aqui citar alguns da qual foi tratado e como esses dons são vistos, ou qual a função desses dons na edificação do corpo de Cristo. 1 Coríntios 12 que lemos, ele diz assim: Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, segundo profetas, em terceiro mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. Efésios capítulo 4. Do versículo 11 ao 13, ele diz assim: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de prestar os santos, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Romanos capítulo 12. Versículos de 6 a 8. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. É ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Tem outro texto também que eu esqueci de anotar, eu peço perdão para os irmãos, mas depois, se alguém lembrar, pode ler. Eu lembro que é o capítulo 4, não lembro se é Timóteo ou outro, mas então não vou procurar agora. Mas são esses a lista de dons que é tratada. Isso. 1 Pedro, vamos lá ver se é esse mesmo. O pastor falou, está falado. 1 Pedro 4,
7. O fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração, sobretudo amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimo pecados. Esse fala do dom da oração também, mas era outro texto. Depois nós vemos. Bem, mas existem esses principais dons da qual é tratado aqui, que os dons que são de função, alguns aqui que serviram de base para o início, para a fundação da igreja, e outros ainda hoje também permanecem como alicerce para que os outros dons também sejam assim exercidos. Então nós vemos aqui que Paulo ele trata aqui falando que primeiramente, depois, então nós vemos que há de alguma forma alguns dons que são de uma proporção maior do que a outra, de uma necessidade maior do que a outra, e também dentro dos dons vai haver medidas de dons, dada a cada um pelo Espírito, segundo a necessidade que há. Então nós já tratamos dessa parte. Primeiramente, Paulo fala aqui que foi dado à igreja apóstolos. É um dom aqui bem tranquilo de ser tratado, né? Não há polêmica sobre esse tema hoje, mas nós aqui cremos pela palavra de Deus que o apostolado, o ofício de apóstolo que foi dado aos 12 que andaram lá com Jesus, né? E Paulo também considerado depois como um abortivo, como um fora de tempo, mas considerado como apóstolo, o ofício de apóstolo hoje não existe mais. Foi dado àqueles homens para a fundação da igreja, para o alicerce, para a base. Aqueles homens que eram responsáveis de receber do próprio Cristo, que andaram juntamente com ele, aprenderam juntamente com ele no seu ministério terreno, e assim puderam instruir a igreja como se portar. Deixaram ali ensinos, deixaram ali modos de como se portar e deixaram também, principalmente, os relatos do que foi escrito na palavra de Deus. Então, essa responsabilidade, esse ofício, essa liderança, essa capacitação dada ao Espírito Santo foi somente a esses homens. Agora, o dom de apóstolo, o dom apostólico, hoje nós não tratamos muito por causa das polêmicas que há sobre essa palavra, mas a palavra apóstolo, ela significa enviado. Então, hoje, o dom de apóstolo, nós tratamos como dom de missão, missionário. É um missionário, mas não é qualquer missionário que é mandado ao campo ali para pregar, para fazer uma viagem missionária. É um missionário que ele tem o dom de plantar a igreja, de iniciar uma igreja do zero e a partir dali dar as bases, os fundamentos dentro do que já foi deixado pelo ofício dos apóstolos, e ali ele inicia um trabalho, ali é enviado pela igreja, e aí ele começa um trabalho e deixa a igreja edificada e vai para outro lugar, planta. Então, o dom de apóstolo, no sentido da palavra, seria hoje o que nós consideramos de missionário plantador de igreja. Nós não tratamos mais como essa palavra por causa das polêmicas, mas o sentido da palavra tem esse significado. Então, o ofício apostólico dado por Deus, instruído por Jesus Cristo, não existe mais, foi somente aos 12, mas o dom de apóstolo, que é o que é tratado aqui por Paulo, e se nós também não pensarmos desse jeito, nós teríamos problema com outros textos da palavra de Deus, que chamam outros homens que foram enviados, colocados para o início do trabalho da igreja, são tratados nos versículos como apóstolo, mas não são os apóstolos ali dos 12. Então, o sentido, o enviado, tá? Hoje seria um missionário plantador de igreja, que ele tem praticamente o exercício de vários dons no seu ministério, para assim iniciar
um trabalho e plantar igrejas. Nós vemos, e é importante nós entendermos quando falamos de dons também, né? Que o principal modelo para nós entendermos os dons é o nosso Senhor Jesus Cristo. No seu ministério terreno, todos os dons que são tratados dentro da palavra de Deus, nós vemos em exercício na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós pensamos assim, mas Jesus foi apóstolo? Foi. A palavra de Deus diz que Jesus foi apóstolo? Diz. Hebreus capítulo 3, versículo 1 vai dizer que Jesus, o apóstolo, mas no mesmo sentido da palavra. Jesus, ele foi enviado por Deus. No seu ministério terreno nós vamos ver várias vezes ele falando, o Pai me enviou, o Pai me enviou. Sempre enfatizando esta palavra. Então, no sentido de que ele foi o enviado por Deus para dar a base, ele é a pedra angular, ele é o alicerce da igreja, ele dá o início da igreja, e depois os outros apóstolos enviados por ele também dá o fundamento da igreja dentro da palavra, daquilo que aprenderam de Jesus, e a partir daí somente o dom de apóstolo como enviado. É bom também nós entendermos hoje, por causa de muitos que se denominam apóstolos, que nós não cremos nesse sentido da pessoa se denominar apóstolo, chegar e falar que é apóstolo, se colocar como apóstolo, porque muitas vezes nós vemos que as pessoas fazem isso e são exortados na palavra de Deus por Pedro, por Paulo, que nós precisamos observar essas pessoas que na verdade são falsos mestres, são falsos profetas, que eles querem trazer novas doutrinas, trazer doutrinas que não estão na palavra de Deus, aí eles se denominam como uma autoridade, que eles querem dizer que tem essa autoridade, para assim começar a pregar heresias e pregar novas doutrinas que são para nós estranhas dentro da palavra de Deus. Então, nunca você vai ver na palavra de Deus alguém se denominando apóstolo, se denominando enviado para pregar, para fazer o trabalho, mas a igreja envia a pessoa para fazer o trabalho. O Espírito Santo fala à igreja e a igreja envia o missionário para o campo, para ele pregar, para iniciar um trabalho, para pregar, e no sentido da palavra, é enviado pela igreja, mas não por si mesmo, colocado como apóstolo. Nós entendemos que, quando falamos de dons também, existem 3 categorias de dons, né? O irmão David citou aqui também na sua palavra, que são os dons de palavra, os dons de comunicação e os dons de serviço, tá? E existem também os dons miraculosos, os dons que foram ali dentro daquilo que você entende na palavra de Deus. Se você é uma pessoa sensacionalista que crê que esses dons miraculosos cessaram lá com os discípulos, os apóstolos, ou se você ainda crê na continuidade dos dons, vai depender da sua posição dentro desse ponto, mas nós não vamos tratar disso aqui. Simplesmente que existem os dons de fala, os dons de comunicação, e existem os dons de serviço e os dons miraculosos. Tá? Essas 3 categorias de dons. Então, os apóstolos entram nessa categoria de dons de fala, de comunicação. Outro dom que é tratado aqui, os dons de profeta, ou de profecia. Esse dom é o dom, a capacitação dada pelo Espírito Santo para proclamar, para declarar a vontade de Deus. Nós olhamos para o Antigo Testamento e nós entendemos que o profeta era colocado ali por Deus simplesmente para entregar a mensagem dada por Deus ao povo, da forma que Deus entregava. E da mesma forma hoje, nós cremos que quem tem esse dom de profeta é o dom de falar, de comunicar a vontade de Deus para o povo, pregando, anunciando a palavra de Deus, mas de uma forma que ele denuncia o pecado, de uma forma que ele trata, como no Antigo Testamento, como também no Novo Testamento é tratado. Esse dom é a pessoa que proclama, que declara a vontade de Deus, mas que também denuncia o pecado, que denuncia a prática que está contrária à palavra de Deus, para assim falar que a vontade de Deus para o povo
é daquela forma. É diferente de um evangelista ou de um mestre. Então, o dom de profeta é aquele que tem a capacitação dada pelo Espírito Santo de proclamar a vontade de Deus dentro da palavra, a vontade e denunciando também o pecado, a prática que está distanciando a igreja do ensino verdadeiro. Outro dom também de palavra, o dom de comunicação, é o dom de mestre ou dom de ensino. Esse dom, ele tem a capacidade dada pelo Espírito Santo de ensinar, de instruir, de explicar para a compreensão do Evangelho. De uma forma clara, a pessoa que tem o dom de mestre, o dom de ensino, ele tem essa capacidade de explicar, de poder instruir, de comunicar as doutrinas da fé, de ensinar a igreja, de ensinar, ou de uma forma a partir do púlpito, de uma sala de aula, de um discipulado, de uma conversa a sós com alguém, mas ele comunica as doutrinas da fé de forma que ele pode trazer compreensão dentro do Evangelho para a pessoa que está ouvindo. E tem também o evangelista, dentro dessa área também de comunicação, de palavra. O evangelista, a preocupação dele já é que as pessoas compreendam o Evangelho. O evangelista, ele está preocupado que há milhões de pessoas no mundo perdidas e há milhões de pessoas que ainda não ouviram o Evangelho, e a preocupação dele é que a igreja chegue até essas pessoas. A preocupação dele é trabalhar para que a gente possa sair por aí preocupados em pregar o Evangelho. Então, a preocupação dele é como nós vemos na vida de Filipe, que é levado lá para pregar o Evangelho para o eunuco, né? Se não estou enganado. Chega lá, ele está lendo a palavra de Deus em Isaías, e ele lá, correndo do lado da carruagem, já pergunta se entende o que lê. Não entendo, se alguém não me explicar. Ele já sobe na carruagem, explica para a pessoa, e a pessoa entende, ele já aplica o Evangelho ali, você crê, já vai lá, já batiza a pessoa. O evangelista é esse doido aí. A preocupação dele é já pregar o Evangelho e já batizar a pessoa, já levar a pessoa para o reino e vai para o outro, e vai para o outro, e assim por diante. Quando nós vemos cada ponto de que a palavra de Deus diz que a capacitação, o dom é dado a cada um, e vai mostrando o sentido de cada dom, e há muitos outros que nós podemos falar no sentido de palavra, de pregação. Também dentro desse dom existem os pastores, né, que precisam primeiramente ter as características dadas ali em 1 Timóteo capítulo 3 e Tito capítulo 1, mas a preocupação do pastor é cuidar do rebanho, é cuidar das pessoas para que as pessoas caminhem dentro do Evangelho, caminhem dentro da palavra de Deus de uma forma como o salmista diz, né, conduzindo o rebanho, alimentando, cuidando, conduzindo de forma segura. Essa é a preocupação dos pastores. Mas cada dom também existe que precisa ter sabedoria no exercício de cada dom. Porque nós, apesar da capacitação dada pelo Espírito Santo, apesar de nós termos a habitação do Espírito Santo em nós ainda somos pecadores, nós ainda estamos numa natureza pecaminosa. Então, os dons dados a nós, de forma a ser comunicado, ele ainda não é comunicado de forma perfeita. Na forma em que nós muitas vezes exercitamos os dons, por causa da nossa natureza pecaminosa, muitas vezes nós exercitamos ele de forma falha. E aí, muitas vezes, nós deixamos de exercer o dom, ou muitas vezes as pessoas olham para esses dons com descrédito por não entender que nós somos pecadores ainda, que nós ainda estamos debaixo de uma natureza que contende com a natureza restaurada, mas nós precisamos buscar dentro da palavra de Deus. Por isso que Paulo nos exorta: busquem
para que vocês exercitem a vocação de vocês da maneira em que foi, ser digno da maneira que foi chamado. Porque, por exemplo, nós podemos olhar para esses dons e ver que, por exemplo, quem tem o dom de ensino, o dom de mestre, né, de aplicar a palavra de Deus, ele tem a facilidade de compreender e ele quer ensinar as pessoas para que ele comunicar a doutrina da fé, para que eles possam aprender a caminhar na fé, mas a pessoa não tem o mesmo dom que ele, de compreender facilmente, e dentro dessa forma nós precisamos ter sabedoria e ter paciência em instruir, em ensinar, até que a pessoa consiga caminhar, até que a pessoa consiga compreender a doutrina da fé. Então, a pessoa que tem o dom de mestre, o dom de ensino, precisa entender que a capacitação é dada a ela para que ela possa, com paciência, com o exercício do seu dom, assim aplicar na vida do outro, até que o outro compreenda e possa caminhar. O evangelista também, muitas vezes ele quer trabalhar para ganhar o mundo inteiro para Cristo. Quer pregar o evangelho, sair pregando o evangelho, mas ele precisa também entender que a igreja, que existem outros dons dentro da igreja. Porque você quer torturar uma pessoa que tem dom de evangelismo, coloca ela numa reunião de diretoria para discutir assuntos pertinentes a qualquer outras coisas. Ele fica preocupado, mas por que a gente está discutindo isso se a gente tem que pregar o evangelho? Por que a gente está falando disso se tem muitas almas se perdendo? Então, nós temos que entender que os dons dados a nós é para caminhar junto com outros dons. E assim, qualquer outro tipo de dom que você pensar, ele vai ter a sua habilidade, a sua capacitação, mas ele precisa ter sabedoria em entender que a igreja caminha com o exercício de todos os dons juntos, assim como nós vimos no texto de Efésios, que todos os dons em exercício servem para a edificação do corpo. Então, nós não podemos olhar somente para o que nós queremos fazer, mas para o que a igreja necessita e juntamente com a capacitação que é dada a cada um de nós, caminhar junto. Existem também, dentro dos dons dados, os dons de serviço, que pode ser aqui relatados nesses textos que lemos, como o dom de servir ou dom de ministério, que esses dons, ele tem a capacitação dada em servir em qualquer área. Ajudar de forma concreta à necessidade, ao que precisa. Pessoas que têm esses dons de servir, dom de ministério, ele está disposto a servir a qualquer momento, ao que precisar. Existem também o dom de encorajamento, que é a pessoa que ela está preocupada sempre a exortar, encorajar, prestar atenção à vida das outras pessoas e motivar elas, de forma que elas possam seguir a verdade de Deus, de forma que elas possam caminhar e experimentar a vontade de Deus. Então, existem dentro da igreja pessoas com esse dom de encorajamento, de que olha para alguma pessoa e vai lá e fala, não, vamos persistir, vamos perseguir, vamos permanecer firme, assim como nós, na União de Homens, domingo passado, vimos com a vida de Caleb, que 45 anos depois que recebeu a promessa, ainda o seu ânimo, a sua firmeza, permanecia da mesma forma de quando ele recebeu a promessa. 45 anos esperando. Da mesma forma, quem tem o dom de encorajamento, ele quer que as pessoas permaneçam firmes, que continuem caminhando, que continuem sendo encorajadas a seguir a vontade de Deus. Existem as pessoas que têm a palavra de sabedoria. É a pessoa que ela olha para a igreja, ela olha para alguma situação e ela analisa e ela tem dado por Deus uma forma de que com uma palavra, com uma exortação, ela consegue resolver algum problema. Dar uma direção à igreja. E existem também pessoas com palavra de conhecimento. Pessoas que ela tem a capacidade de estudar algo, de olhar algo, e aquilo lá fica gravado, e ela tem facilidade em aprender, em conhecer daquilo para poder aplicar. Ela tem facilidade em aprender as coisas
para poder ajudar a igreja e ensinar as pessoas a caminhar com essa palavra de conhecimento. Existem dons que, no seu exercício, ajudam muito a igreja na caminhada espiritual. As pessoas que têm o dom de fé, que independente da situação, independente do problema, independente de qualquer área que a igreja precisa passar, é aquela pessoa que ela tem a sua confiança em Deus inabalável. Aquela confiança que vai dar tudo certo, pode confiar que Deus está no controle, está na direção de todas as coisas e tudo vai permanecer conforme a sua vontade. Quando nós falamos do dom de fé, é diferente do fruto do Espírito da fé, que o fruto do Espírito todos têm, que é o fruto e a fé também, que é a fé salvífica, isso todos os crentes têm, mas além disso existe o dom da fé. A palavra trata que é aquelas pessoas que elas vão junto com a igreja, incentivando e caminhando junto com a igreja para que a igreja confie sempre que aquilo lá vai se resolver, que Deus está no controle da situação. Existem as pessoas com dom de misericórdia, que olha para a vida das pessoas que estão passando por alguma situação, por alguma necessidade, e se coloca no lugar daquela pessoa, e ajuda, e ora, e caminha, e vai para que aquela situação se resolva. Enquanto aquilo não se resolver, ela não fica tranquila. Que tem a capacidade dada por Deus, a misericórdia dada por Deus, para se colocar no lugar das outras pessoas e poder ajudar. Existem também o dom de oração. As pessoas que elas intercedem por outras pessoas. As pessoas que se colocam sempre em qualquer situação, a primeira coisa, vamos orar. A primeira coisa, vamos colocar nas mãos de Deus. Existem aqui, e eu falei, né, na mensagem passada, e vocês podem estar pensando, mas você falou algo na mensagem passada e agora está falando outro. Não é isso, não confunda. Eu falei na mensagem passada, num dos encerramentos, que se você está servindo, simplesmente fazendo a sua devocional diária, orando, lendo a Bíblia e lendo algum livro para o seu crescimento espiritual, você não está exercitando o seu dom servindo. O exercício do dom é servir, e servir à igreja, servir ao próximo, para não confundir com a sua capacitação diária, o seu crescimento diário com devocional. Então, a oração como um dom é a capacidade dada por Deus de você interceder pelos outros, interceder pela igreja, para o crescimento da igreja, para que as coisas aconteçam, para que a igreja veja a glória de Deus agindo no meio do seu povo. Existem as pessoas com esses dons. E o irmão David também citou na sua mensagem, falando de Ana, né? A Ana servia no templo orando, servindo e orando no templo. É o dom de oração a serviço do reino, a serviço da edificação do corpo. Existem também o dom de repartir. Existem aquelas pessoas que Deus capacita ela, que Deus dá a ela para que ela sirva com os seus bens, para que ela reparta, para que ela possa compartilhar o que tem para a edificação do corpo, para a edificação da igreja. Existem as pessoas com esse dom. E esse é um dom que muitas pessoas não falam, né? Porque muitas vezes nós nos colocamos como mordomos dos nossos bens, das nossas coisas, quando nós, na verdade, precisamos entender que tudo pertence a Deus. Irmãos, são alguns dons só, que é sempre bom a gente citar o que significa cada dom, que é claro que nós podemos nos aprofundar muito mais no que cada dom representa, mas só para trazermos à memória o que muitas vezes você pode ter esse dom e você às vezes está ali com isso guardado. Muitas vezes o seu coração queima por algo, se você vê a necessidade de algo, mas é Deus te chamando para que você exerça de forma digna a vocação que você foi chamado, para que a função que você foi colocado para servir no reino, para que você possa exercer. E conforme você vai exercendo a sua função no reino,
você também pode ser promovido e aí ir trabalhando mais e mais e sentindo a presença de Deus, a direção de Deus dentro desse reino. Mas quando o seu coração está no serviço do reino daquele que é o Senhor dos Senhores, daquele que é o soberano. Muitas vezes nós buscamos tanta promoção no mundo e aí deixamos de servir conforme o chamado que fomos e servimos como voluntários nesse reino. Quando nós servimos como voluntários nesse reino, dificilmente nós vamos experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então o texto de Efésios capítulo 4, versículo 16, ele vai dizer assim: dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Cada um de vocês, cada um de nós, exercendo a sua função, o corpo é edificado, nós somos ajustados por Deus, colocados, vamos sendo unidos e vamos crescendo e edificando-nos em amor, um a um, e o corpo vai crescendo. Quando a igreja, ela se preocupa em exercer os seus dons, simplesmente para aparecer, que é a exortação de Paulo aqui aos Coríntios, quando ele está ensinando a igreja os dons, é porque cada um exercia o seu dom, mas eles buscavam os dons que eles pudessem aparecer mais, e principalmente o dom de falar em línguas. Então, para que eles aparecessem. E Paulo vai exortá-los, dizendo assim, que o exercício dos dons não tem essa função. Na verdade, você, nem aparece. Quem aparece é a igreja, quem aparece é o próximo, que é abençoado pelo exercício do seu trabalho, dependendo do dom que você tem. A igreja é edificada e quem aparece, na verdade, é Jesus Cristo, dando glória ao Pai por todo o trabalho exercido na igreja. E aí Paulo vai exortar os irmãos, ele dá essa lista, fala a cada um, e ele vai falar assim: entretanto, busquem com dedicação os melhores dons, se dediquem, façam o que vocês acham que são os melhores dons a partir dos ensinos que Paulo está dando, e nós vemos que a palavra aqui é no sentido de colocar em prática, não de querer obter o dom, porque o dom é dado pelo Espírito Santo. Mas aí Paulo ele vai entrar, e nós vamos tratar disso na próxima mensagem, dizendo assim: passo agora a mostrar-lhe um caminho ainda mais excelente. Você pode exercer o seu dom, você pode trabalhar, mas se a sua mente não estiver voltada para o que Paulo vai ensinar no capítulo 13, de nada adianta. E Paulo vai falar que o exercício dos dons é muito bom, mas existe um caminho mais excelente, e esse caminho não é um dom, esse caminho não é algo que você vai aparecer, esse caminho não é algo que vai te trazer glória, não vai te trazer status, é um caminho que vai glorificar a Deus, que quem vai aparecer é Jesus Cristo, que quem vai aparecer é a obra de Jesus, que quem vai aparecer é a igreja de Cristo, e esse caminho é o amor, esse caminho é o fruto do Espírito, é o Espírito Santo agindo, é Ele quem capacita, é Ele quem dá os dons, é Ele quem dá todo o exercício das quais vocês estão achando aí, que é vocês quem aparece, mas quando vocês buscam a direção do Espírito Santo, e nós vamos ver que Paulo vai tratar aqui no capítulo 13, casa bem certo com o que Paulo fala que é o fruto do Espírito lá em Gálatas 5:22, que o amor é o fruto do Espírito, aquilo que vai conduzir, que vai trazer às claras todas as coisas, e a motivação pelo qual você faz todas as coisas, esse caminho é mais excelente. E depois no capítulo 14 ele vai continuar dizendo que se você viver nesse caminho, e você vai se dedicar a um dom ainda que tem mais, que deve ser o destaque, que é a pregação da palavra, que nós vamos entrar nas próximas mensagens. Então, que o Espírito Santo de Deus, que nos capacitou com dons, que nos colocou aqui nesta igreja, que deu a cada um de nós a capacidade de nos dedicarmos nesse serviço, com alguma
habilidade, que Ele possa conduzir as nossas vidas, que Ele possa conduzir a mente e o coração de cada um de nós para servirmos de uma forma em que quem apareça seja o nosso Senhor Jesus Cristo, dando glória ao Pai por tudo o que Ele tem feito e pela igreja que Ele tem edificado, e que nós possamos sempre ser gratos, e a gratidão transborde em serviço daquilo que recebemos do Senhor. Sermos dignos da vocação pelo qual fomos chamados, que essa gratidão transborde em serviço, em amor, em misericórdia, em exercício dos dons, mas que seja, como Paulo vai nos ensinar no capítulo 13, tudo motivado, tudo guiado pelo Espírito Santo, pelo fruto do Espírito, que é o amor, que todos nós recebemos. O dom, cada um recebeu o seu. Cada capacitação, cada um recebeu o seu. Mas o fruto do Espírito, o amor, todos nós recebemos. Todos nós fomos selados pelo Espírito Santo da promessa. Amém? Vamos orar? Quero convidar os irmãos a se colocarem em pé. Soberano e eterno Deus, Tu és, ó Deus, o Deus da nossa salvação. É o Deus que preparou todo o caminho para nos trazer de volta para Ti. É o Deus que enviou o Seu Filho Jesus, ó Pai, para assumir o nosso lugar ali na cruz. O Deus que demonstrou o amor de forma prática, enviando, dando a sua própria vida em nosso lugar. Ó Senhor, glória seja dada a Ti por Jesus Cristo. Glória seja dada a Ti pela Tua igreja. Louvado seja o Senhor que deixou o Teu Santo Espírito para nos convencer cada dia da justiça, do pecado e do juízo, para nos conduzir de forma que nós possamos andar conforme a Tua vontade, conforme a Tua palavra, mas principalmente glorificando o Teu santo nome. Que, ó Deus, cada momento da nossa vida, ó Deus, cada ato do nosso ser, seja para glorificar a Ti. Como diz a Tua palavra, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, possamos fazer tudo para a glória do Senhor. Pai, que a direção dada pelo Teu Santo Espírito, ó Pai, a capacitação dada à Tua igreja, o dom dado a cada filho Seu, a cada servo aqui neste local, seja, ó Pai, evidenciado no serviço, ó Pai, seja dado, ó Pai, na dedicação do Seu tempo, ó Pai, da Sua vontade, ó Deus, que seja cada dia como o Senhor Jesus nos convida, que nós possamos, ó Pai, renunciar a nós mesmos a cada dia, a nossa vontade, e buscarmos caminhar conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, conforme a vocação pela qual fomos chamados, ó Deus. Que nós possamos, ó Deus, deixar, ó Deus, de querer caminhar com as nossas forças, pois isso tem nos trazido um fardo pesado. Ó Pai, queremos buscar os nossos próprios interesses, como a Tua palavra nos exorta em Mateus capítulo 6, ó Pai, como nós temos invertido as coisas, como nós temos buscado primeiro as nossas vontades, buscado primeiro os nossos querer, ó Pai, aquilo que almejamos para a nossa vida e temos deixado o Teu reino para depois. Pai, que nós possamos confiar na Tua palavra. Ó Deus, que nós não possamos ser como Adão, que não creu na Tua palavra e assim o levou a pecar, e esse pecado afetou toda a humanidade. Mas que nós possamos crer naquilo que o Senhor tem falado, crer naquilo que a Tua palavra tem dito, ó Deus, e a partir de crer, nós possamos viver conforme essa palavra. Porque quando nós depositamos confiança em algo, nós buscamos aquilo, ó Deus. Assim seja, ó Pai, que nós possamos depositar a confiança na Tua palavra e buscarmos viver conforme a mesma. Ó Deus, que os dons dados a cada um de nós, ó Deus, se evidenciem no serviço, e esse serviço, ó Deus, seja mostrado no crescimento,
na edificação do teu reino, do teu corpo aqui neste local, e que almas, ó Pai, também sejam alcançadas, que o teu evangelho seja espalhado em qualquer serviço desta igreja. Ó Deus, que a nossa preocupação seja anunciar as boas novas de Cristo. Ó Pai, que a nossa preocupação seja glorificar, exaltar, louvar o teu santo e excelso nome. Louvado sejas tu, Senhor, por tudo o que tem feito. Louvado sejas tu por tudo que ainda há de fazer, no nome santo de Jesus. Amém.